sintetizar em palavras as emoções que me invadem desde há alguns dias. As recordações do devotado trabalhador de nossa casa, completando hoje 100 anos de nascimento físico na sua última jornada. A presença do nosso Adenauer e do Lar Harmonia, também a presença de amigos de várias cidades do país e de algumas do exterior. De tal forma que no declínio das forças físicas, quando me preparo para a viagem de retorno, aliás, com muita alegria, as emoções são mais fortes do que o esforço pessoal para direcionar com equilíbrio o pensamento. Então, irei por etapas. Agradeço comovidamente ao nosso Adenauer, a Cristiane, aos irmãos da Fundação Lar Harmonia, a sua presença entre nós, o seu carinho, não apenas a homenagem de irmãos que se amam, mas também a tolerância da fraternidade que deve viger em nossos corações, conforme a doutrina que abraçamos. E ao nos referirmos a essa doutrina que abraçamos, foi inevitável que desde o dia quando recebi a notificação da presença desses amigos em nossa casa, com essa finalidade, que eu passei a revivenciar as nossas lutas iniciais, a presença destes amigos e de outros naqueles dias heróicos da divulgação do Espiritismo em nossa cidade, em nosso país e, naturalmente, no mundo. Passei a revê-los, éramos todos muito jovens. Lembro-me perfeitamente dos nossos sonhos e como se tratava de um encontro de jovens que não apenas sonhavam, mas também agiam. Eu me recordo que uma das primeiras experiências nossas que nos iriam fortalecer para o futuro foi a criação de um Instituto de Pesquisas Parapsicológicas, procurando examinar a parte científica da doutrina espírita, naquele momento de tantas dificuldades. E exatamente quando a parapsicologia vinha trazer um contributo muito valioso da quarta força em psicologia, das experiências que invadiam a Europa e que começaram numa investigação racional, metodológica nos Estados Unidos, com um casal de psicólogos, o casal Heine. Lembro-me que ao lado de Peixinho, nosso eterno amigo, de outros corações devotados, como de Djalma Argolo, jovem, idealista, sonhador, portador de uma bela cultura linguística. Naquele momento ele estava estudando grego. E eu, na minha ignorância de estudante de escola normal, olhava-os com uma inveja, no bom sentido da palavra, porque todos eles
eram já investigadores naturais das características nobres e profundas da doutrina espírita. Unimos-nos, realizamos algumas experiências ingênuas. Éramos tão ingênuos que na primeira reunião de estudos da parapsicologia, com o nosso Edinho, que estava também na moda, e um outro devotado, Álvaro, que chamávamos como o trabalhador da fotografia, dos filmes, da investigação. O nosso primeiro tema foi a respeito de Deus. Um tema, aliás, muito fácil. E cada um de nós, intelectual, com os seus argumentos, realizamos a reunião com tanta alegria que terminamos brigando por causa de Deus. E aí encerramos o Instituto de Investigações Parapsicológicas e fomos à luta como verdadeiros espíritas, não crentes, investigadores dessa realidade. Seria a mediunidade um fenômeno parafísico? Haveria uma explicação parapsicológica? Mas logo a ciência, no seu notável processo de progresso, apresentava a psicotrônica, e era necessário viajar nas investigações europeias, nas buscas de Charles Richer, nos trabalhos notáveis realizados na Alemanha, na Suécia, e logo a ciência avança. Agora era o momento da psicotrônica mais profunda, das investigações mais dilatadas, das vozes gravadas, das gravações em vídeo. Era um momento revolucionário. E nós, investigadores, não crentes ingênuos, que aceitávamos o que os outros falavam, mas que íamos às fontes. O trabalho de pesquisa de todos eles e mais alguns outros levou-nos a apresentar às criaturas que nos buscavam a grandeza dessa doutrina incomparável, que se apresenta sob 3 aspectos. Aquele da ciência, que examina e afirma, da filosofia, que elucida, e das consequências morais, ético-religiosas. Do que adianta o ideal que não torna o indivíduo melhor. Voltamos ao Evangelho. E o Consolador, que Jesus havia prometido, passou a habitar as nossas mentes, os nossos atos. Eram dias de muito sofrimento na sociedade. Como estes dias, dias muito difíceis, de perturbações, de natureza psicológica, parapsicológica, de fenômenos psiquiátricos, parapsíquicos, e nos adentramos de tal forma que logramos uma convicção trabalhada no exemplo, realizada nos fatos, fora das imaginações, dos arroubos, dos encantamentos e dos mitos, como vemos hoje a mediunidade envolta em mitos, na astúcia de indivíduos aparentemente bem construídos moralmente e, no entanto, distantes da fidelidade ao fato. Ainda nos lembramos de Allan Kardec: a mediunidade jamais subirá ao tablado das feiras. Quando vemos a mediunidade hoje na televisão,
trazendo mensagens dúbias, naturalmente com exceções. Quando vemos mensagens de última hora apresentando ao Espiritismo uma faceta nova, um novo Espiritismo, como se a verdade fosse velha, nova, ou de um tempo especial. E mantivemos a nossa fidelidade a Allan Kardec, aos novos investigadores, que não nos detivemos apenas no século XIX, mas também no século XXI, já que no XX tivemos a presença do apóstolo Francisco Cândido Xavier, o exemplo vivo do poder da fé, da grandeza do caráter, da fidelidade total aos postulados da doutrina espírita. Então, é esse Adenauer, daqueles dias formosos e desafiadores, das lutas face às investigações dos adversários da verdade, à postura do Magister Dixit e a outras situações que não nos produziram desencanto, antes motivaram-nos a abrir núcleos de investigação científica, de conforto moral, sociológico, educacional, porque nos recordamos que somente a educação, como diz Allan Kardec na questão 865A, mas não a educação que se adquire através dos livros, mas aquela de natureza moral, aquela que tem por base a imortalidade e é adversária da negação e do materialismo. E as nossas instituições cresceram. O trabalho de amor exigiu-nos muita luta, mas sempre com o prazer imenso de encontrar na doutrina espírita, em qualquer tempo, em qualquer hora, o esclarecimento aos grandes enigmas do pensamento cósmico, da sociedade e dos sofrimentos humanos. Era natural que, ao recordar esses períodos tão encantadores da nossa juventude, eu, na terceira idade aprofundada, os demais, mais jovens, ainda muito sonhadores, e trabalhando cada vez mais pela grandeza intelectiva, científica da doutrina espírita. Era natural que uma grande emoção, desde então, se assenhoreasse de mim, porque jamais havia pensado em ser responsável por uma mensagem tão valiosa que exige a coragem de gigante, a simplicidade da ternura e o amor da abnegação. Há 30 anos, o Lar Fundação Harmonia está de portas e alma abertas para servir a humanidade, tornando-se um modelo de educação de natureza espiritual, fiel aos postulados doutrinários, porque desde que seja um postulado doutrinário, ele deve resistir a todas as aflições e todas as ações que se lhe imponham negativamente. É natural, portanto, que eu me sinta muito emocionado e que agradeça de coração à nossa presidente do Lar Harmonia, ao nosso Adenauer, aos trabalhadores da casa, esses abnegados que ficam nos bastidores, graças aos quais a nossa casa e outras podem prosseguir na divulgação do bem. As palavras não traduzem realmente as emoções.
Sejam essas palavras, no entanto, portadoras do nosso melhor sentimento, da nossa melhor satisfação. E como somos cristãos, habituamo-nos a compreender que a recompensa que aprendemos no cristianismo é a luta, não é o aplauso, não são as homenagens, são a perseguição, a calúnia, a mentira bem adornada. E a resposta do trabalhador é a persistência no ideal e em silêncio. Não se defender nunca. Manter a tranquilidade que a própria causa lhe proporciona. Porque, como Jesus disse, eu vos mandarei o Consolador. Ele não disse que mandaria o solucionador, mas o Consolador. É equivalente dizer que aqueles que o seguissem deveriam pensar na cruz que lhes cabia carregar para terem o madeiro do testemunho na hora do retorno à pátria. Então, Cristiane, Adenauer, meus irmãos, não somente do Harmonia, mas também do Luz, Deus, Luz e Verdade. Outro exemplo de dedicação, de abnegação, de caridade, através de uma veneranda médium, que ainda agora experimentou uma prova, mas aqueles que carregarem a cruz verão, constatarão que somente através dela podemos flutuar acima das paixões humanas e um pouco abaixo das excelências do mundo espiritual. Assim, agradecendo a presença de todos, eu me permito a segunda etapa, uma ligeira reflexão sobre Nilson de Souza Pereira. Nesta existência, eu tenho relacionamentos com um grande número de pessoas. Um amigo estatístico fez um estudo cuidadoso das cidades que eu visitei na atual reencarnação. Porque eu sempre fui muito cuidadoso, embora talvez não pareça. Eu anotei todos os lugares que eu visitei nesta existência. Na minha sala tinha um mapa do Brasil. Depois eu adicionei o mapa da Europa, o mapa das Américas, e fui colando alfinetes, até não ter como colocar. E chegamos a mais de 2.000 cidades. Que Washington Nogueira, personalidade ímpar do estado de São Paulo, veio passar uma temporada conosco para anotar e para conhecer os nossos arquivos. Porque tudo quanto nós temos e expendemos, temos o documento correspondente. O nosso arquivo tem mais de 20.000 peças, catalogadas no original, copiadas na nuvem, para o futuro da humanidade. Para aqueles que virão depois, lembrarem das nossas lutas, das nossas dificuldades, do bullying, como está na moda hoje pronunciar. E então, chegou o momento em que os mapas já não tinham espaço para colocar os alfinetes. Passamos a colocar em páginas de computador e hoje estão na nuvem. Copiando uma ex-presidente da República,
Eu não sei o que é a nuvem, mas eu sei que está lá. E que está garantido que não há sol que apague essa nuvem. Pois bem, então, isso tudo que a vida me proporcionou, com a misericórdia de Deus, eu devo 90% à figura cândida e silenciosa de Nilson de Souza Pereira. No fim do século passado, eu li alguma literatura inglesa, gostava muito dos estilos de Cronin e de outros autores ingleses. E há uma história que parece que foi escrita pelo grande Cronin, que recebeu o Prêmio Nobel, cujos livros foram transformados em filmes, mais de 10 filmes, e que comoveu o mundo com a sua literatura médica, com a Segunda Guerra Mundial e com a renúncia de par do Império Britânico. Eu, então, quando li, eu vi a biografia do Nilson. Vou sintetizar. Eram dois amigos realmente amigos. A palavra amigo aí dá o laço de fraternidade, que se completavam, digamos, que pensavam com muita afinidade. E esses dois amigos eram religiosos, ambos eram franciscanos. Um deles era um hábil artista, era capaz de trabalhar dos pincéis aos trabalhos mais delicados de marcenaria ou outro qualquer. O outro, não. Era meio trôpego. Tudo o que fazia em trabalho errava. Era impressionante. E aquele que tinha habilidade sentia uma grande compaixão da ignorância do outro. Mas o outro, por sua vez, gostava de falar. E falava. Falava certo, falava errado, falava bem, falava mal, mas conquistou amigos. E esses amigos se uniram àqueles dois. O falador foi sendo convocado para falar aqui, para falar ali. E o outro, ao invés de o acompanhar, disse, não, você vai e eu fico trabalhando. Porque eles acreditavam na lei da caridade. O ideal que abraçavam era o ideal cristão e se caracterizava pelo bem servir. Então alguém tinha que trabalhar mais, embora o falador trabalhasse, porque não viviam do ideal, viviam para o ideal, como todo espírita. Ele não pede, ele dá. Ele tem prazer em oferecer. E a sua felicidade consiste mais em doar do que em receber. Então, ele dizia, não, eu vou ficar para ajudar a nossa obra. E eu lhe sugeria, mas vamos a tal cidade, vamos conhecer o Rio de Janeiro. E ele disse, não precisa, porque o cinema mostra, a televisão estava começando, naquele período que era mais chiado e manchinha branca do que qualquer coisa, mas mostrava. Por fim, depois que amadureceram e trabalhando pela obra, cada um no seu aspecto, ele resolveu acompanhar para levar a sua experiência de trabalho espírita, de orientação, no caso católico, e assim por diante. Por fim, o tempo passou e aquele que falava teve que se ausentar da sede em que viviam. E foi algo admirável, porque outros ouvidos escutaram-no. Alguns alegraram-se e o convidaram para poder expandir o ideal. E aí aumentou o ciclo de viagens.
Eu quase não tinha tempo de ficar em casa ao lado do amigo cujas mãos estavam calejadas. Um dos grandes momentos da vida do que falava foi uma vez que, estando no centro da igreja, ele teve uma visão psíquica. E o outro, o que trabalhava, ficou deslumbrado. Era um crente, mas um crente racional. E aplaudiu, e mandou-lhe cartas, isso na história de Crone, Pedro, Caminhos de Minha Vida. E então, por fim, ele foi convidado a proferir uma conferência no dia de Corpus Christi, na igreja de São Pedro, no Vaticano. Era um momento glorioso da hierarquia católica, falar na presença do Papa. E então, ele foi, toda a igreja se movimentou, porque era um franciscano que ia falar, e quando a igreja de São Pedro estava absolutamente lotada, e ele subiu ao púlpito, ele quis saudar o Papa e se perdeu. Não sabia o que dizer. Então, titubeou, mas com habilidade ele conseguiu superar, mas não teve a menor inspiração para abordar um tema que, afinal, era o tema da ordem franciscana. E, como alternativa, ele desmaiou. Desmaiou, veio o substituto. A igreja sempre tem esse cuidado de substitutos. E ele ficou envergonhado. Foi para a Úmbria, porque havia sido comentado o seu fracasso, praticamente o fracasso para o mundo católico. E então, ele se lembrou do amigo, o amigo trabalhador, anônimo. Todos o conheciam e ouviam falar do trabalhador, mas não conheciam. Ele então notou que era um ingrato, porque houve um instante culminante quando ele leu, no passado, a história de Dürer, um grande pintor austríaco. Dürer é um dos maiores exemplos da pintura da Áustria. E, claro, é chamada As Mãos do Profeta. São apenas duas mãos. Eram dois amigos que moravam no interior da Áustria, eram pobres, mas eram excelentes desenhistas a crayon. E depois de muito discutirem, eles resolveram vir estudar pintura na Escola de Arte de Viena. Então, vieram, mas como iam sobreviver? Combinaram, vamos nos empregar. Nos empregaríamos em uma casa, e os empregos eram limpar o chão, limpar o restaurante, daqueles dias medievais horríveis. E então combinaram. E o amigo disse a Dürer: você vai estudar pintura por 6 meses, eu trabalho, e mantemos os dois. Depois, você vem para o meu trabalho e eu vou fazer o curso. E assim nos formaremos os dois. A ideia foi ótima. Eles então começaram a trabalhar, e Dürer agora estava com a sensibilidade muito grande nas mãos. Já estava pintando de uma maneira impressionante. Quando chegou o período do outro tomar o seu lugar. Ele foi tomar o lugar e percebeu que havia perdido o equilíbrio das mãos, fazendo trabalhos grosseiros. As mãos ficaram trêmulas, incapazes de uma linha reta. Então ele compreendeu que nunca seria um pintor como a sociedade esperava. E disse a Dürer: eu compreendo que Deus dotou você da arte,
vamos fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando e vou sustentar nós dois. Você volta à escola e termina o curso. Dürer não aceitou. Não queria de forma nenhuma. Ele disse, então, eu vou embora. Porque pintar, desenhar, eu não conseguirei. Mas o amigo dizia, mas nós somos dois. Ele disse, não, nós somos um. Cada uma área para sustentar o outro. E numa noite muito triste, Dürer veio da escola na última aula. Morava numa água furtada, no terceiro piso, uma clarabóia muito suja. Ele então entrou, era noite de luar. Foi empurrando a porta, e quando ele chegou ao quarto, que empurrou a porta, um raio de sol, ou melhor, de luz, de lua, entrava, e de joelhos estava seu amigo, orando, pedindo a Deus que convencesse Dürer de aceitar ficar na arte. Então Dürer olhou e queria imortalizar aquela hora. Então, ele colocou as duas mãos do apóstolo que ora. O quadro é imortal. Está na Galeria Valentina, em Viena. É de uma beleza incomparável. Então, ao retornar de uma viagem, eu, que tinha lido a história e que a houvera contado aqui, soube que Nilson havia feito um trabalho para me proporcionar uma surpresa. E então ele fez as duas mãos de um apóstolo. Na gráfica ele pegou 2 pedaços de madeira bem brutos, uniu, colocou um pano por cima e começou a trabalhar. Ele nunca houvera feito qualquer coisa desse gênero. E eram as duas mãos do apóstolo, que estão na entrada de nossa casa. Então, quando eu vi, eu comecei a pensar quantas vezes ele deve ter desejado que eu estivesse próximo para dialogar, porque ele era materialista quando eu o conheci. Ele não aceitava a proposta da Igreja Católica, embora fosse católico nominal. E como ele era marinheiro, ele via sair dali da igreja da Conceição da Praia a senhora que ia na direção do Bonfim. E ele censurava a festa. Como é que a religião pode entregar-se a bacanal? Repetindo aqueles dias que ficaram no passado, exatamente obrigando a religião a mudar a data do nascimento de Jesus por causa das Saturnais, aqueles dias de prazer do mês de dezembro. Jesus nascera em abril. E a igreja puxara para dezembro seu nascimento para apagar a festa prostituída das bacanais, das Saturnais, que o Império Romano celebrava no mês de dezembro. Então, ele não aceitava. Quando eu falava sobre Jesus, ele me dizia assim, Di, eu gosto dele pela forma que você fala. É um homem, aquele homem que cada um de nós queria ser. E a primeira vez que nós fomos, eu fui a Roma, fui visitar as regiões de alguns dos romances de Emmanuel, ou há 2000 anos especialmente. O lugar em que morreu Joana de Cusa, a morte do filho
de Joana de Cusa, quando ele vai ser queimado e diz a ela: renuncie a Jesus, mamãe. Ela diz: não posso, meu filho. Jesus é minha vida. Uma vez eu renunciei a ele por teu pai, mas agora eu não posso. Mas, mamãe, eu não sou cristão e vão me matar. Você é minha mãe. Esse feiticeiro fez alguma coisa? Diz Emmanuel: as dores que as palavras do filho proporcionavam eram mais terríveis do que as chibatadas que o sicário apresentava nela. Ela então olhou para ele e disse: não posso, meu filho. Jesus está acima de nós todos. Ele então tem uma reação: então morre, miserável. E vai queimado vivo. E ela vai queimada viva. É uma história que está no romance. Depois eu havia lido Ave Cristo, aquele romance em que Bezerra de Menezes está encarnado como irmão Corvino. E nas Gálias ele tenta salvar Tassiano, seu filho, que ainda estava na atualidade preso aos deuses, e que então Emmanuel retrata a volta de Tassiano à Terra nesta encarnação verdadeiramente cristã. Então, quando eu estava visitando a casa de Nero, onde Paulo esteve falando a Popeia, eu então vi Joana de Cusa, o espírito dela. Eu vi o filho. E ela me disse: pois é, o Nilson é o nosso filho. Por isso que até hoje ele não gosta de Jesus. Ele tem a mágoa. Eu disse: mas minha irmã. Então, ela disse: então, não me disse nada. No ano seguinte, quando eu voltei a Roma, eu consegui convidá-lo para que fosse. E sem lhe dizer nada, eu subi ao Monte Aventino, que naquele tempo não estava isolado do público, e mostrei a casa de Nero. De ali ficava a Domus Áurea, a Casa de Ouro. Ali foi a sala em que Paulo falou a Popeia e tal. Fui explicando, e ele foi se comovendo, e quando eu olhei, ele estava chorando. Mas eu não disse nada, continuei a narração. E digo: olhe bem para esta rua, você pode ver aqui, imagine isso, cheia de pessoas incendiadas, eram as luzes da noite terrível. Você sente alguma coisa? Tem alguma imagem cerebral? Ele não pôde falar, ficou calado. Não voltei mais ao assunto. Certo dia, ele estava com uma preocupação muito grande. Eu disse: Nilson, tenha confiança em Deus. Isso vai passar. Lembre-se que Jesus, porque você sempre botava. Ele então parou, pegou no meu braço e disse assim: Di, não me fale mais em Jesus. Eu agora sou cristão. E vou dar a minha vida a Ele. Não fale mais sobre Jesus. Não precisa. Eu já sou cristão. E, de fato, a partir daquele momento, ele se entregou totalmente. Jovem, com 23 anos, manteve a pureza de sentimentos, o equilíbrio sexual, a sua forma de viver e tratar todo mundo, fossem autoridades ou pessoas muito simples. Ele ensinou às nossas crianças todas as coisas práticas: marcenaria, eletricidade, sapataria, construção. Ele fazia as construções. Todas as obras, exceto esta, foram das mãos dele, que nunca
havia estudado nada, só até o 4º ano primário. Os cálculos matemáticos de todos os prédios ele fez. Ele colocou instalação elétrica sem nunca ter trabalhado. E quando nós contratamos a companhia para vir colocar postes, etc., a companhia disse, mas já está tudo no lugar. Só fez confirmar e perguntar quem foi o engenheiro. Todos esses postes, foi ele quem colocou no lugar. Serviço d'água, fez encanamento de um riacho, colocou água potável, colocou água para todo o ministério. Aqui era bem diferente, eram subidas e descidas. Abrimos ruas com enxada, porque não conhecíamos ninguém. Não tínhamos relacionamentos, éramos anônimos. Aqui havia, no mínimo, no máximo, 10 casas, aqui em toda a área. Ele, então, foi a 10 propriedades sugerir colocar eletricidade. A companhia colocava, puxando lá da estrada da Brasil Gás, e então nós nos cotizamos 150, a moeda varia tanto que a gente não sabe, 150 mil não sei o quê, cada um dando 15 mil, e colocou eletricidade até aqui ao Pau da Lima. Neste momento começou o crescimento desordenado, daí do Pau da Lima. E pessoas enfermas. Ele, então, mas o que é que nós faremos com este povo? O número de pessoas necessitadas. Não tinha ciência médica, nem dentária, nem escola, nada. Abrimos uma escola. Um enfermeiro passou a dirigir o centro médico. Astrogildo. Eu nunca vi nada igual. Salvou mais de 100 mil pessoas. Ele e a esposa. Lia a bula dos remédios e receitavam. Que a gente saiba, não morreu ninguém. Ninguém. Nós tínhamos um epiléptico que ele teve tantas crises que ficou paralítico. Ele teve um problema na cabeça que foi necessário colocar criolina para que os bichos saíssem. Foi curado por Astrogildo e Carminha. Um general do Exército, veterinário, veio nos visitar e perguntou, vocês têm médico? Não, senhor. E por que tem tanto doente? Eu digo, porque todos ficam bons. Ele disse, então eu venho trabalhar aqui. E o nosso primeiro médico foi um de animais, porque nós éramos também animais, diferença de pata, 2 a mais, 2 a menos. Doutor Formosinho. Morre doutor Formosinho. E aparece um outro médico do Exército, também cuidador de animais, e substituiu. Era um médico extraordinário. Um dia eu perguntei, mas como é que o senhor acerta? Ele disse, cuidar de gente é fácil. Agora, cuidar de um cavalo, perguntar a ele onde é que está doendo, perguntar ao cachorro onde é que está o problema, se é no pulmão ou no estômago. Então, ser médico de gente é uma banalidade. Está me doendo aqui. Pronto. Já facilitou metade do diagnóstico. E foi assim. E Nilson à frente. Um dia, nós recebemos o senhor do Rio de Janeiro. Ele dizia que era muito rico e que queria nos ajudar. Se eles podiam passar aqui uns dias, eu fiquei constrangido, para dizer, eu posso passar uns dias lá? Eu digo, meu Deus, se ele passar uns dias aqui, ele nunca mais vai ver o Espiritismo. Porque nós tínhamos 115 crianças e tinha dias que não tínhamos exatamente alimentação. Naquela época, nos anos 40, era muito difícil. Pois bem, então eu digo assim, claro, mas não tínhamos onde botar. O melhor ambiente era o quarto da nossa secretária,
e da nossa vice-presidente Lígia Banhos, funcionária da Receita, e Ziza de Sá Oliveira, família quatrocentona de médicos aqui de Salvador. E então eles moravam conosco, no melhor quarto que havia. Então eu disse para elas, vocês têm que arranjar onde dormir, porque o senhor Aristides quer passar uns dias aqui. E eu não sei o que dizer. Eu disse, olha, nós somos muito pobres, nós não temos condições. Ele disse, não, rico eu sou. Então, estou acostumado. Eu sei que vieram. E a esposa era muito delicada, muito gentil, era muito tímida. E nós ajeitamos o quarto, pintamos, e botou óleo, tirou óleo, e varreu aqui, botou tapete. Eu sei que quando eu entrei assim, na noite que ele chegava, eu digo, nossa, parece um hotel de 5 estrelas. Mas eu nunca tinha estado em um hotel 5 estrelas. Só tinha estado assim, em pensão familiar, daquelas nas rodovias. É estritamente familiar. Já viu que de família não tinha nada. Pois bem, então eu olhei e achei até que dava para fazer um hotelzinho. Chega o senhor Aristides, dona Irene, e eu fui levar com todo o auge, onde hoje é o nosso anexo. Então, mostramos, eu contente, aí dona Irene olhou assim, e eu não sei porque que Deus faz assim. Bem ali naquele canto, no quarto, tinham 3 bichinhos assim pendurados, 3 morcegos. Ela perguntou assim, Tidinho, aquilo é o que eu estou pensando. Ele disse, é. Ave Maria, tira daqui que eu não aguento nem mais caminhar. Pois bem, ele ficou tão impressionado que esse homem me disse assim, vocês têm engenheiro? Eu digo, temos. Nilson é o nosso engenheiro. Isso. E ele constrói? Eu digo, é só ter o dinheiro que ele constrói. Então, desenhem um edifício para eu dar para vocês, no qual vocês devem colocar um quarto com banho, com tudo para hóspede, porque vai ter muitos amigos para receber. Eu disse assim, vai nada, imagina, a gente não conseguia R$10 de donativo. Então ele pediu a Nilson para desenhar, Nilson desenhou a casa grande, onde nós estamos. Tão perfeita, que tem 75 anos, nunca teve qualquer melhora. Só agora, há 2 meses, é que a nova presidência está fazendo o exame dos edifícios, tem 70 anos, sem conserto. Bons, perfeitos, sem acidentes, sem nenhum acidente, parede cair, nada disso. Então ele mandou. E ele me perguntou, Divaldo, qual é a maior despesa? Eu digo, senhor Aristides, é tanta despesa, mas o que nos dá mais despesa é comida. E essa comida era bem racionada, bem equilibrada. Ele disse, e o que vocês fazem? Eu digo, olha, nós temos 10 lavadeiras, porque eram quase 200 pessoas. E as lavadeiras, quando vinham, traziam os filhos. Nós tínhamos 115, mais os filhos das lavadeiras. Então, entupia. Era menino que a gente batia a mão, pegava um, batia no outro. Pois bem, ele disse assim, pois eu vou mandar uma lavanderia gratuita, uma lavanderia com tudo, com máquina, com tudo. E mandou construir uma lavanderia que até hoje funciona. E eu coloquei o nome da lavanderia Ariene, Aristides Irene. Eles acharam a beleza. E mandaram azulejar do piso ao teto. Então, essa lavanderia já foi várias coisas. Agora eu nem sei o que é. É lavanderia. Continua. E ele ficou tão impressionado com o Nilson, que ele perguntou, o que é que você gostaria
Eu disse, o nosso sonho é ter uma máquina impressora para divulgar a doutrina. Eu disse, muito bem. E aí ele me contaria. Perdi a capacidade de dormir. Ficava deitado pensando como é que ele ia conseguir uma impressora. Aí ele viu no jornal uma impressora, já não me lembro mais a marca, tal. Ele então comprou e mandou a impressora. Nilson nunca tinha visto uma impressora. Ele então aprendeu a montar e desmontar a impressora, a imprimir nossa revista, a imprimir livros, e chegamos a imprimir mais de 1 milhão de exemplares de livros e quase 1 milhão de exemplares da revista aqui. E aí passou para uma segunda impressora. E quando ia passar para a terceira, eu digo, não, eu não aguento. Para aí, porque a gente vai ver também uma impressora, eu não aguento tanta coisa. Mas quero demonstrar como era notável esse homem em comum. Esse homem de bem. Certo dia, nosso ambulatório estava montado e o doutor Epaminondas, médico de mesmo, passamos a ter médico de mesmo. E então veio e chegou ao Nilson lá na livraria e disse, olha, esse estetoscópio está com defeito. Eu estou precisando desse estetoscópio. A gente não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar estetoscópio. Nilson olhou e disse assim, dê-me aí. Botou atrás e devolveu. Consertou. Ele voltou, estava bem. Passou a ser consertador de aparelhos. Televisão. Nós ganhamos uma televisão. Preto e branco. Mas imagine a alegria quando instalamos a televisão. Mas como não tínhamos onde instalar, e era uma comunidade muito grande, 15 casas, todas elas habitadas, e isso e aquilo. Ele tinha uma geladeira que nos deram e que não prestava. Ele tirou tudo da geladeira e fez da geladeira a televisão, botou a televisão dele. Durante o dia trancava a geladeira e à noite ligava a geladeira. A criançada corria, e nós também, para poder ver. Então, essa televisão ainda está guardada, até na geladeira. Isso é para dar uma ideia. Eu não me lembro de algo que ele constituísse um desafio e ele não fizesse. Nesse ínterim, ele adoeceu. Adoeceu e nós tínhamos um médico urologista e ele propôs uma cirurgia renal. E então, nós ficamos embaraçados, não tínhamos relacionamento, tudo entre nós era muito modesto. Eu então disse assim, Nilson, você vai fazer a cirurgia, se o médico quer que faça? Eu digo, pelo menos vamos consultar os espíritos. Eu perguntei ao doutor Bezerra, está vendo isso? E o médico sugeriu a cirurgia. Doutor Bezerra me disse, respeitamos profundamente o médico, mas ele não tem nenhum problema renal. Se fizer a cirurgia, é uma cirurgia inútil, porque não tem nada. Eu então falei a ele e falei ao médico. E o médico que operava aqui no São Rafael me disse, pois olha, se ele não operar, ele vai morrer. E se ele operar e não der nada, eu rasgo o meu diploma. Eu aí vi o doutor Bezerra dizer, não, eu apenas disse que ele não tem nada, mas se quer fazer a cirurgia, faça. Aí fez a cirurgia, não tinha nada. Absolutamente nada. O médico deixou até de frequentar. Ninguém culpa, esses equívocos são normais. Mas a coragem. Depois contraiu um câncer. Nós, nessa época, havíamos recebido instruções de terapia psicossomática. Fizemos vários discos, fizemos seminários de terapia psicossomática. E veio um amigo nosso da Argentina, um médico,
eu não tinha coragem de fazer a terapia com Nilson, porque é como o médico cirurgião fazer a cirurgia da esposa do filho. Normalmente não faz, por causa do emocional. E eu queria tentar fazer com o Nilson, mas meu desejo que ele ficasse era tão grande que atrapalhava a direção. Então veio um rapaz da Argentina e eu falei, ele tinha me assistido em Buenos Aires. Então eu pedi para ele fazer, porque ele era neutro, né? Se Nilson morresse ou não, era uma coisa secundária. Durante 6 horas, ele fez a experiência, Nilson ficou absolutamente saudável. Foram feitos os exames, o PET, não sei o quê, nada. Continuou. Por fim, ele veio a desencarnar de um câncer na bexiga. Mas para dar uma ideia final, porque é uma vida, não se pode tratar uma vida. Como é que eu conheci Nilson? Como é que eu encontrei? Eu ensinava português numa escola de datilografia, nos 15 Mistérios, ali em Santo Antônio, aquela pracinha que tem uma igreja dos 15 Mistérios. E então, eu ensinava português, porque muitos alunos que iam estudar datilografia não falavam bem o idioma, então erravam porque erravam o idioma. Então a diretora Hermelita teve a ideia que a pessoa pagava o curso e pagava o excesso. Eu dava uma hora de aula sobre a língua portuguesa e também um pouco sobre o inglês, que no tempo eu falava um pouco. Eu sei que uma noite eu cheguei e tinha 3 marinheiros. Eles não só queriam a aula de datilografia, mas também a aula complementar. Bem, matricularam. Eu cheguei, expliquei a aula. Eu era o mais jovem deles. E aí ele continuou. Na 3ª aula, ele chegou muito tenso. E eu perguntei, está sentindo alguma coisa? Está indisposto? Ele disse, não, é que papai está morrendo. Eu digo, e o que é que ele tem? Não, o médico não sabe o que é que ele tem. Eu disse, onde você mora? Eu moro na Cidade Baixa e tal. Eu digo, olha, eu sou espírita. Se você quiser que eu o visite, eu visitarei. Depois aqui da aula, lá para as 11 horas, meia-noite, vamos lá. Ele disse, mas seria uma caridade. Ele disse, só que eu não acredito em nada. Não acredito em Deus. Não acredito em nada agora. Sou católico. Eu digo, não precisa acreditar. A verdade não precisa acreditar. Ela é. Eu não acredito no sol. E daí? Ele existe. Bom, então fomos. Entramos. Quando eu cheguei à porta da casa, eu vi um espírito tão terrível que foi me dizendo, não se envolva. É um caso meu com ele, com o velho tio José. E vou matá-lo. Ele está tomando uma medicação errada, ele vai morrer. E não se envolva, senão você vai se ver comigo. Eu digo, meu irmão, já estou acostumado com os obsessores. Não me assusta de jeito nenhum. Entrei, doutor Bezerra veio, aplicou um passe e passou um colagogo, remédio para o fígado. Nilson, como é que faz? Ele vai na farmácia agora, compra, porque ele começa a usar agora. Ele aí foi, comprou o remédio, demos passe. No dia seguinte voltamos, demos passe. No 3º passe ele levantou e viveu mais 30 anos. A família toda ficou espírita. O velho, tio José, e os filhos todos aderiram. E aí Nilson perguntou, mas como é isto? Eu digo, devagar eu vou lhe explicando. E aí fui explicando. E ele disse assim, mas que coisa, e o espiritismo, qual é a finalidade? Eu digo, esclarecer a nossa ignorância, mostrar o sentido da vida. Aí fomos explicando. Eu residia na casa de uma senhora médium, que depois de Chico Xavier, foi a melhor médium que eu conheci até hoje. Dona Nanã, uma senhora de Ilhéus, portadora de uma faculdade de vidência impressionante.
Ela aprendeu Esperanto, que naquele tempo estava na moda, através dos espíritos, como a gramática e os espíritos. Era portadora, foi ela quem me tirou lá de Feira de Santana e me trouxe para Salvador. Você precisa de alguém para lhe orientar. Em Feira de Santana não tínhamos. Então eu vim morar com ela uma temporada. Então o Nilson me perguntou, você se importaria se Dona Nanã me convidasse para ficar uma temporada lá com ela? Eu disse, não me importaria. Mas eles já tinham combinado antes, me falaram depois. Eu digo, não, é um prazer. Ele aí foi morar conosco. Eu estava no auge da mediunidade. Mediunidade é um fenômeno orgânico. Todos nós temos expressões mediúnicas, mas nem todos temos uma mediunidade tão expansiva que possa ser aplicada no dia a dia da vida. É como a memória. Pessoas acham a memória excelente e outras com dificuldades. É como a inteligência, porque é uma faculdade orgânica. Então, eu fui surpreendido, aí eu estava com uns 17 anos, 18, e ele foi. Então eu explicava. E como eu tenho amigos do passado espiritual, um deles me disse, nós vamos interromper a tua tarefa. Me falou muita coisa, me contou praticamente a história da família Bourbon na França, no ano de 1507 a 1532. Toda a família Bourbon. A Revolução da Noite de São Bartolomeu, Catarina de Médici, o cardeal Richelieu, me contou. Eu fiquei a par. E um outro espírito, toda terça-feira, me dava uma aula de anatomia, porque eu não entendia nada. Escola primária, escola fundamental, eu sabia o que ensinaram. Eu perguntava, mas por que o senhor quer que eu aprenda isso? Botar no inconsciente. E foi botando tanta coisa no inconsciente, que eu quase fiquei inconsciente até hoje. Pois bem, então a mediunidade veio com toda a força. Já estávamos criando o centro, e os espíritos diziam assim, nós vamos matar-te. Eu não tinha paz. Eu hoje fico surpreso de ver pessoas aparecerem com a mediunidade espetacular, receberem Jesus, Maria Santíssima, e receberem tudo, receberem obsessores, como se fosse um brinquedo no parque. E essa brincadeira não é mediunidade, não. A mediunidade é uma faculdade orgânica, com todos os efeitos de um instrumento que pode ser movimentado pelos inimigos e pelos amigos. E então alguns me maltrataram muito. Quando eu estava nesse auge, ele já estava bem senhor das primeiras informações doutrinárias, das sessões mediúnicas, conversar com os chamados mortos, conversou muito com uma noiva que ele teve, que morreu, com seus avós, com sua madrinha, enfim, ele adquiriu certeza absoluta, porque eu não conhecia, nem ele conhecia. E os espíritos vinham em determinadas horas inconvenientes, vinham na hora do culto evangélico, daí o culto evangélico não deve ter comunicação espiritual. É um estudo de iluminação de consciências, não é uma sessão mediúnica. Pois bem, certo dia, eu vi esse espírito que eu chamava o Máscara de Ferro. Ele era terrível. Posso dizer a vocês que eu entendo bem de obsessão, porque eu fui profundamente obsidiado. Eu ouvia e ouço. Então eles me diziam coisas incríveis. O meu chefe na repartição me mandou ao psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra. É também muito engraçada a minha ida ao psiquiatra. E então, eu combinei com uma colega, quando eu estivesse trabalhando e que chegasse alguém me chamasse, eu perguntava a ela, porque ela não era médium, não era vidente. Então ela olhava, não via nada. Aí eu não ia...
Mas um dia minha colega não foi trabalhar. E quando me chamaram, eu olhei assim. E aí eu perguntei, meu Deus, será que é gente ou não é? Aí a voz lá disse assim, por favor. Eu digo, é gente. Aí fui. Não era. Era o espírito. E meu chefe foi atrás de mim. É uma coisa impressionante. Por fim, o chefe virou espírita também. O psiquiatra virou espírita, doutor Sóstenes Tavares. Bem, nesse ínter, nós estávamos aqui já com a nossa casa. E a obsessão, a perturbação, a dificuldade. Chegou o momento que tinha que fazer um concurso pelo DASP. Era o Departamento de Cultura do Rio de Janeiro que fazia as provas de repartições públicas. E então fui trabalhar numa autarquia. E eu, então, na minha ingenuidade, disse a Joana, minha irmã, a prova vai ser amanhã. Então, eu quero te pedir que a senhora me ajude, porque é uma prova difícil. Havia 16 vagas e 400 inscritos. Ela então me disse assim, pois não, meu filho, por quê? Porque eu preciso trabalhar. Eu tenho 18 anos, eu tenho que trabalhar. Ela disse, você acha justo? Porque você é médium. Eu dito a prova para você e os outros que não têm mediunidade. Porque eu não entendia. Eu achava que o espiritismo também era para dar uma ajeitadazinha na vida, dar uma melhoradazinha, amor e saudade. E então era com toda austeridade. Você acha justo, meu filho? Agora eu irei orar a Deus para que você esteja em paz. Não deixarei que os seus inimigos entrem para lhe perturbar. Porque eles estão fazendo a campanha de lhe tomarem nesse dia e você aí não vai poder fazer nada. E assim foi. Ela foi, não me disse uma palavra. Eu era mais ou menos bom em língua portuguesa. E o primeiro item era conjugar o imperativo do verbo moscar-se. Eu não sabia que mosca era verbo. Olha, esse não respondi, por isso tirei a segunda nota. Respondi tudo e o demônio do moscar-se foi lá. Quando eu fui consultar, havia mesmo o tal do verbo, que eu não vou dizer o que é. Se quiser que pegue o dicionário. Pois bem, então, os meus inimigos ficaram numa revolta terrível. E nessa noite, eles estavam ao meu lado, onde eu ia, eu via aquela força. E um me disse assim, hoje eu vou te matar. Nilson já estava morando na casa de Dona Nanã. E era um vigilante, porque eu falei que a mediunidade é uma faculdade delicada, que deve ser tratada com carinho, com respeito. Nem tudo que os espíritos dizem é verdade. Eles também mentem. Eles modificam-se, mistificam, dizem que é fulano, que é beltrano, e não é. Porque a desencarnação é a mudança para um outro lugar. É a pessoa com seu caráter. A morte não modifica ninguém. Cada um desperta conforme deita. E então, eu me fui deitar. Ele deitava ao lado da janela. Eu, como sou sonâmbulo, trancava a porta e tranco até hoje a porta, porque às vezes eu levantava de outro lugar. Em Curitiba, eu acordei num parque. A primeira vez que fui a Curitiba, vocês imaginem, Curitiba, de pés descalços, de pijama, num parque, sem saber onde é que eu estava hospedado. Foi também um testemunho, imaginem. Bom, então, de repente, eu vi a cama incendiar-se, as labaredas crepitarem, e aí vi a colcha queimando. Eu tirei, joguei lá do chão, e veio aquela confusão, gritos, incêndio, a casa está incendiando. Eu então recuei na cama, corri, abri a janela, pulei, pisando na cama, pulei, caí na rua, Roberto Correia, e aí fui correndo, mas em vez de eu correr para a cidade, eu corri para o mar. E eu tenho horror ao mar. Não sei nadar, nem numa bacia, eu me afogo numa bacia.
Até hoje, o máximo que eu consegui foi a água até o joelho. E quando vai me afogando no joelho, é horrível. Bom, e aí eu saí e entrei pelo mar, 2 da madrugada. E fui entrando, até que uma onda bateu no meu rosto. Eu acordei e estava dentro do mar, ali na calçada. Disse, meu Deus. Aí eu parei, porque a água já me batia no peito. Eu disse, e agora o que é que eu faço? E ele me apareceu de frente, gargalhando, e dizendo, quero ver agora, vamos agora, para que lado? Você vai para cá ou para lá? E eu digo, Pai nosso que estás nos céus, bem tranquilo. E via a cidade iluminada. Eu digo, a cidade está para cá, portanto é o mar. Para cá é a saída. Mas eu não sabia, não enxergava. Neste momento, alguém se atirou às águas e veio me buscar e me trouxe puxando pelas mãos. Era Nilson. E assim, mais de uma vez. Ele me salvou a vida das perturbações que desejavam destruir-me, porque eu poderia orientar muita gente, salvar. E como eles preferem que a gente seja negativo para entrar neste ambiente depravado, vulgar, nesta hora dantesca de corrupção, neste momento de transição planetária, como previu Kardec, e está acontecendo. O mundo, quem viveu antes da pandemia, sabe que ali terminou um ciclo. Este é um outro ciclo. De forma nenhuma, vivemos a continuação. A cultura é outra, os hábitos são outros, as esperanças, a mentalidade. Estamos numa nova era, quando a Terra também evoluirá, como evoluem as criaturas humanas. Pois ele me levou, nunca ele demonstrou que tinha feito isso. E toda vez que se manifestavam esses obsessores terríveis, porque a gente fala obsessor, mas imaginem esses sicários, aqueles obsessores medievais, que até hoje azucrinam aqueles que os infelicitaram. Então este é Nilson. Simples, nunca aceitou glórias. Ele foi homenageado pelo governo da Bahia, na época de João Durval, o filho, como prefeito, como governador. Então, aprendi com ele lições de humildade, de simplicidade, de renúncia, porque ele soube renunciar a todos os prazeres possíveis. Feliz, não é uma coisa deprimente, aquele beato, não, alegríssimo. Muita gente gosta mais do temperamento dele do que do meu. Eu sou um pouco estranho, um pouco desequilibrado. Ele não era equilibradinho, não tinha mediunidade, era tudo certinho. E quando ele dizia assim, ai, Nilson, eu gostaria tanto desse temperamento. Um temperamento também muito forte. Toda pessoa humilde tem um temperamento forte, porque precisa ser muito forte para ser humilde. Precisa ter muita fibra para não fazer o que todo mundo faz. E abraçar o seu ideal como sendo a sua felicidade. Ele desencarnou. Eu não estava em Salvador, porque nós havíamos combinado, haja o que houver, a doutrina em primeiro lugar. Ele estava com câncer, foi internado, um excelente médico, acompanhou, visitava-o, nós fizemos plantão, ele morreu no Hospital Santa Isabel. E eu tinha uma viagem para São Carlos e outras cidades de São Paulo. Não podia cancelar naquela semana. Então, no domingo, eu viajei e comecei a visitar as diferentes cidades. Na quinta-feira, eu estava na cidade de São Carlos, proferindo a palestra, quando Joana veio e me disse, Nilson está desencarnando. Vocês não fazem ideia do choque. E saber uma coisa dessa está tão longe.
Não podia fazer nada, proferir a palestra. Tinha que viajar daí para uma cidade de São Paulo também. Então, quando eu terminei a palestra, corri ao telefone, liguei, Jesus ainda estava lá, me disse, acabou de morrer. Então, quem já viu uma alma querida morrer, sabe o tipo de dor. Mas eu não podia dizer nada, porque Miguel de Jesus estava comigo. E ele é muito frágil, eu não podia dizer. Porque ele dizia, tá, então você vai para o enterro. Eu não vim para o enterro. Foi feito o enterro, ele estava na mão da família, nossa família. Partiu. Eu viajei, não disse também nada aos meus anfitriões. Calei até segunda-feira, quando vim e pedi a meu filho para me levar para ver o lugar em que ele havia sido sepultado. Então vi, olhei. Um amigo quis fazer um mausoléu para ele, eu não deixei. Não precisa. Esses mausoléus, não. A herança melhor para ele é a dignidade, o exemplo. E então esse é o amigo que educou 676 crianças que passaram pelas nossas mãos. Aqui me ouvindo tem vários dos nossos filhos, hoje adultos, já avós. Eu sou bisavô de muitos que estão aqui também nos ouvindo. E assim ele partiu. Um mês depois, estávamos na reunião, quando ele me apareceu. E então ele disse, Di, tudo quanto você me disse é verdade. Estou vivo. E pedi à nossa mentora para vir dar uma mensagem aos meus irmãos. Essa mensagem que os senhores receberam na entrada, ele deu numa incorporação por nosso intermédio. E antes de morrer, ele era um extraordinário doutrinador. Eu pedi para ele escrever uma terapia para os espíritos sofredores. E ele escreveu este livrinho, que nós lançamos no 2º Congresso Mundial em Lisboa, com a presença dele. Então, o nosso setor de eventos, com a nossa livraria, compôs esse pequeno livro. E não estranhem que ele ficou um pouquinho caro, porque tem muita foto colorida. O número de páginas é reduzido. As fotos são coloridas. Então, em relação aos outros livros, tivemos que colocar o preço que ele foi editado, para podermos fazer outros. Então, não estranhem. São R$32. Se há alguém interessar, terminada a reunião, poderão adquirir, e nós autografaremos hoje, amanhã, depois, ou nunca. Mas está às ordens de quem desejar. Então, eu gostaria de dizer, Nilson, ele está aqui conosco. Ele e vários espíritos. Alguns das nossas famílias também, porque eles aproveitam esse clima psíquico para nos ajudar. Você que me conhece, que lutou tanto, que trabalhou o metal da sua alma para aceitar Jesus, que sofreu silenciosamente, com alegria. Peça a Jesus para compadecer-se de nós, pelos seus títulos de enobrecimento. Peça aos anjos da saúde que neste momento vertam sobre nós os fluidos de paz, de renovação e de coragem. Estimule
àqueles a quem você amou e ama, para que não desfaleçam na luta. E, se for possível, traga-nos a mensagem de bom ânimo nessa hora difícil da humanidade. Deus, conceda-lhe continuar atendendo os sofredores do mais além. E em nossa memória dos filhos da carne alheia, que nós adotamos como da nossa carne, construa o templo da paz, da felicidade. Senhor Jesus, abençoa-nos, abençoa os nossos irmãos que nos visitam, de ambos os planos da vida. E em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião da noite. Muita paz para todos.